Olá, sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje, no capítulo 39, página 421, iremos estudar fundamentos psicanalíticos com crianças e adolescentes. Lembrando que a pioneira, né, no trabalho com criança foi Melanie Klein, Anna Freud, filha de Sigmund Freud, depois vieram as escolas francesas também. Temos aí uma contribuição rica de Dona Winnicott trabalhando também com crianças. Sandor Ferenczi também trabalhando com crianças, adolescentes, dentro de uma porção de morte muito acentuada. Qualquer dúvida sobre essa videoaula, por favor, não deixe de me procurar, né, no grupo de estudo, né, Fundamentos Psicanalíticos. Eu tenho um vasto material rico lá no grupo de Telegram de psicanálise, onde eu posso aí contribuir para a sua prática clínica psicanalítica. Uma reflexão atual sobre a psicanálise das crianças e dos adolescentes não se apresenta como uma tarefa sem complicações. A tendência mais natural, uma espécie de curso a seguir, talvez aconselha-se uma revisão histórica que tratasse de apontar, nesse final de século, um desdobramento mais importante que marcaram o surgimento, a evolução e o reconhecimento dessa espécie de especialidade psicanalítica. Essa seria a opção mais natural, mais fisiológica e, de certo modo, mais simples e menos comprometedora para o autor. Eh, Principiaria, naturalmente, por Joanito para estabelecer um marco. Dedicaria-me, talvez exaustiva e desnecessariamente, com a participação de duas escolas mais importantes, lá e Ana Freud. Traria para reconhecer o valor de suas contribuições, seus fundamentos principais, inevitavelmente sua incompatibilidade ainda mais drasticamente reforçada por seus seguidores. Teria por certo de descrever os novos horizontes e aplicações decorrentes do trabalho de muitos outros analistas, Balin, Winnicott, Mahler, Jacobson, Meltzer-Tuschen, para citar só alguns que, de muitas formas, aprofundaram nossos conhecimentos, não apenas no funcionamento da mente dos nossos jovens pacientes, como em decorrência nas possibilidades de aproximarmos deles. Afinal, teria tudo o que já foi dito. Sempre existiria a possibilidade do mérito de uma revisão bem feita, de uma sensação de tarefa cumprida. Uma outra possibilidade bem mais complexa é o maior risco para o autor seria de repensar, sem maiores pretensões didáticas, em uma sequência um tanto quanto livre, uma série de temas teóricos clínicos encadeados ou entre si. Assim, tópicos tais como a palavra, a ação, os sonhos, a sexualidade, os pais, o campo e a clínica, etc., poderiam ser abordados numa espécie de associação livre, de total responsabilidade de quem escreve. Desnecessário dizer que opto pela segunda possibilidade que me apresentei, com a qual, sem dúvida, me divertirei, no sentido nicotiano de jogar mais. Então, o Zimmer traz aqui uma reflexão para nós, né, sobre a clínica da criança, né, da criança e do adolescente. Ah, mas aí fica, né, pessoas muito fechadas na ortodoxia. Ah, mas Freud não atendeu criança. Realmente, Freud não atendeu criança. Só temos um relato do pequeno Hans, e mesmo assim, Freud ouviu as questões do pequeno Hans através do pai do pequeno Hans. Freud nunca viu o pequeno Hans. Nunca. Muito pelo contrário. Freud tratou o pequeno Hans através do discurso do pai dele. Então, o Zema nos convida, né, para quem pretende trabalhar com. Ah, André, existe especialidade em psicanálise? Não. Uma escola, né, como a nossa,
ela vai abrir um leque de opções para esse estudante. Já falei para vocês que eu pretendo e vou cumprir isso, trazer outros teóricos. Já estamos já para o próximo ano ter uma agenda larga para estudar mais e mais o Lacan. Por exemplo, final do ano agora teremos 2 aulas, uma com a Soraya, que é sobre, a angústia, e uma outra com o nosso aspirante e também acadêmico, é o Anderson Barreto, que é onde ele vai falar um pouco da Sociedade do Cansaço, né. Então eu penso que é importante repensar as teorias, desde dos pontos ortodoxos, como também a clínica contemporânea. Hoje temos uma vasta clínica, da clínica do bebê, da criança, do adolescente, não só da criança, também tem a clínica do bebê. Eu tive a oportunidade de fazer vários cursos, da clínica do bebê, um estudo teórico a partir do útero, né, estudando aí sinapses primário. É importante entendermos tudo isso para aí termos uma direção de tratamento para com o nosso paciente, seja ele qual for, seja ele qual for. Volto a falar, né, isso é o meu posicionamento clínico, tá. Eu penso que hoje, dentro do que estamos vivenciando a nível global, não só nacional, não só local, eu penso que o analista, ele não deva se dar ao luxo de ter apenas uma base de um teórico ou de uma clínica voltada especificamente para um quadro patológico, tipo eh, uma histeria ou uma neurose ou uma psicose. Eu penso que esse, analista deva aí, beber de outras fontes teóricas, psicanalíticas, como eu já falei aqui. Esse livro é um referencial que eu passei para vocês. Eu espero que cada um aqui adquira ele, seja ele no sentido físico, mas também, eh, no sentido, em PDF, mas que não deixe de adquirir, né. Ele nos convida aqui, o Ziman, a rever, né, se a pessoa já tem aí um bom conhecimento de estudos teóricos de muitos anos de pesquisa, né, pós, mestrados. Quando eu falo pós, é também em lato sensu, né, em teoria e técnica, e ver que se autoriza nesse campo de pesquisa, que possa aí revisitar as teorias. Ainda em prosseguimento, a psicanálise de criança e adolescente existe? Respon Respondendo negativamente essa pergunta, é óbvio que este capítulo não teria nenhum sentido. No entanto, não pense que se deva simplesmente dar por assentado, por algo que, no nível do domínio público, pareça não apresentar dúvidas. É sabido que, de parte de muitos psicanalistas que trabalhava com adultos, existia e ainda existe uma forte resistência em considerar as crianças e adolescentes como pacientes potencialmente semelhantes aos seus crescidos clientes. Um ar de certa consideração sempre foi perceptível na apreciação da atividade, principalmente clínica, dos colegas que se dedicavam ao tratamento analítico dessas crianças, que se encontravam em 2 primeiras décadas de vida. Diga-se de passagem que não se trata de fenômenos isolados, parecendo obedecer a uma ordem muito mais geral, tanto no sentido institucional como da cultura onde estamos inseridos, institucional. Porque o paradoxal que pareça, a psicanálise de crianças e adolescentes como formação regular dentro das sociedades oficiais da IPA, com conexão de um outro pico histórico, mais ou menos bem localizado na Inglaterra, Argentina, principalmente, nunca se constitui em algo sólido e bem estabelecido, na opinião de alguns, tendendo ao desaparecimento, estariam equivocados. Então, há
Mas não, primeiro que psicanálise não é uma religião, vamos deixar isso bem claro, psicanálise não é uma religião, não é, por favor, não faça isso. Eu tenho visto pessoas fazendo a psicanálise uma religião, psicanálise não é uma religião, psicanálise é um método de investigação que Freud criou. As pessoas confundem método com direção do tratamento, né. Quais são os métodos que esse analista vai aplicar aí para fazer uma investigação de um caso clínico que o paciente está trazendo. Esse método será utilizado em cima dos sonhos, dos atos falhos, em cima das brincadeiras que o paciente traz para análise, né. Então, são métodos de investigação que ele vai ali apurando, ele vai ali mergulhando dentro, do discurso desse paciente. Então, agora a direção do tratamento é uma outra história. Qual técnica que ele vai utilizar de abordagem aí para esse paciente. Então, tenho visto pessoas confundirem, ah, método com técnica ou direção do tratamento, não é a mesma coisa, não é. Do brincar como técnica ao brincar como campo. Ainda que a doutora Hug, Helmut, 1921, tenha se utilizado de brinquedos na sua técnica de análise de crianças, foi sem dúvida a genialidade de Melanie Klein que soube lhe dar um novo sentido e aplicabilidade. Desde o princípio, ela deu-se conta que, para tornar possível a análise de crianças, impunha-se uma estratégia que pudesse transpor barreira da linguagem. Para isso, observando o mais óbvio como convém a todas as grandes descobertas, percebeu que as crianças expressavam suas fantasias, seus desejos e experiências de um modo simbólico, por meio de brinquedos e jogos, relacionou isso de imediato com o mesmo meios de impressão arcaica, filogenéticos, a mesma linguagem que era familiar aos estudos dos sonhos, como realizados por Freud, ressaltou, e isto me parece de maior importância, que o simbolismo era só uma parte dessa linguagem. Com isso, ela pretendia ressaltar os múltiplos significados que um único brinquedo ou parte de um brinquedo pode ter, decorrendo que só compreenderemos seu significado se conhecemos a sua conexão adicional e sua situação analítica global na qual se produziu. Então, a Klein vai utilizar de brinquedo, né? Eu já, no meu estágio, quando eu atendia não só adultos, mas também adolescentes, crianças. Eu utilizava brinquedos, todos eles, né. Alguns me traziam jogos virtuais e eu tive que baixar alguns jogos e entender a linguagem do meu paciente, não foi nenhuma dificuldade, porque quando você realmente deseja que a análise aconteça, você deseja realmente ali estar, atento a essa transferência desse paciente, atento ao que ele está trazendo. Então, eu tenho até hoje vários jogos em casa, de tabuleiro, xadrez, dama, também jogos online. Preciso me atualizar um pouco mais sobre jogos online, mas tem um livro que eu quero dizer para vocês sobre esse adolescente que não sai do quarto hoje, né? Isso é um sintoma muito sério. Esse adolescente que precisa muitas vezes. Eu vi uma reportagem de uma mãe que tinha que colocar comida na boca do garoto, que ele não saía do quarto de tanto jogar. Um outro, que eu presenciei, o quarto já estava sujo há anos, tinha sujeira que já tinha grudado no chão, né, e o quarto estava impregnado de sujeira que não sabia a origem de certos cheiros. São sintomas, né, tá falando aí desse lá, então volto a dizer aqui, quem puder aqui, eu volto a dizer, eu sempre trago nas aulas, né, frisando para ler um outro capítulo, para casar e compreender um pouco esse capítulo, dá uma olhadinha quando vocês puderem, lá a evolução, a estrutura e o funcionamento do psiquismo, página 77, a formação da personalidade, página 89, grupo familiar, normalidade, patologia e função materna, página 103.
dá uma lida nesses 3 capítulos, juntamente com as outras videoaulas, e para casar aqui, né, com essa videoaula de hoje. Então, volto a dizer para vocês a importância desse analista compreender e saber entender. Esse adolescente de hoje não é um adolescente da minha época, não é. Não é o adolescente da época de Freud, não é. É uma outra adolescência, uma outra demanda e traz aí outros significantes, outros significados e nos convida a fazer uma releitura desse adolescente atual. O que está ele trazendo realmente de verdade para a clínica, né? Então, uma outra dica, né, quem puder fazer aí, estudar arte-terapia, né, que é uma técnica da clínica junguiana, né, nela há vários, ferramentas de trabalho ligado à questão do brincar, também entra na arte-terapia, como a dança, como jogos, como pintura. Então quem puder aí fazer aí uma pós ou um curso, eh, de extensão de arte-terapia, né, faça um curso de arte-terapia para aí agregar ao seu trabalho clínico, né, se caso você que está assistindo essa videoaula deseja trabalhar com a clínica infantil. Se vai trabalhar com a clínica infantil, deixo aí uma dica, lê um pouco aí de Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud, um trabalho riquíssimo que ela tem, né, eh, sobre o ego. Ela tem um livro muito bom, bem didático esse livro, né. Então, adquirir esse material rico, né. Pode ter mudado os sintomas, mas a estrutura psíquica desse adolescente não mudou, não mudou, ela tá lá. 423, a complexidade é irredutível. Utilizo-me aqui de um conceito da biologia moderna, de Michael Berry, bioquímico da Pensilvânia. Escreveu recentemente um livro, A Caixa Preta de Darwin, 1996, no qual questiona, em suma, algumas aplicações do conceito darwiniano da evolução natural. Em um dado momento, utiliza-se de um modelo teórico que denominou de complexidade irredutível. Esta consiste basicamente em duas etapas. O primeiro passo para determinar a complexidade irredutível consiste em especificar a função do sistema em todos os seus componentes. Um objeto irredutivelmente complexo será composto de várias partes, todas as quais contribuem para a função. O segundo passo consiste em perguntar se todos os componentes são necessários à função. Para compreender bem a conclusão de que o sistema é irredutivelmente complexo e, por conseguinte, não tem percussores funcionais, o autor citado propõe uma distinção entre percurso físico e percurso conceitual, que são temas muito interessantes para um aprofundamento do assunto, para os quais remeto os mais curiosos à leitura do livro. Por ora, basta-nos que fique claro o conceito de complexidade irredutível. Em um voo de imaginação, tomemos um sistema extremamente complexo, talvez o mais complexo de todos, a mente humana, e tentemos decompô-la nos seus componentes mais elementares. Teríamos de lidar, em primeiro lugar, a sensação e percepção seguida dos afetos e da conduta. A memória, o pensamento, a linguagem, a inteligência e o juízo crítico. São todos desenvolvimentos posteriores, o que não significa que menos importante. Tomemos o fato diante de uma amniocentese com o modelo, ele percebe algo estranho em seu entorno
recua, enche-se por exemplo, põe o dedo na boca. Não me pergunte agora como um feto processa essas espécies sensações. Apenas não acreditem que a censura do nascimento, que é via essa forma de sentir coisas. Bom, eu posso dar aqui uma dica, uma resposta. O bebê, como ele consegue perceber as coisas se ele não tem cognição? Concordo, ele não tem cognição, mas ele tem uma coisa poderosíssima. Ele tem um psicoafetivo emocional inconsciente. Sim, todo ser. Ele não tem cognição, não tem, concordo com você. Mas ele tem uma coisa chamada psicoafeto emocional inconsciente. Então, se ele não é desejado, ele sente. Se ele não é amado, ele sente. São chamadas marcas traumáticas que ele ficou registrada já no seu inconsciente. É muito sério. A vida humana é muito séria e muito delicada. Afeto é o que o ser humano mais busca. Ter afeto, ter amor. Eu tenho usado muito uma palavra nos grupos de leitura que eu tenho no WhatsApp. Eu falo: vai chegar um tempo em que as pessoas vão pagar caríssimo, mas muito caro, para estar do lado de um ser humano. Quando eu falo ser humano, é alguém disposto a dar afeto. Afeto com olhar, afeto com palavras, afeto com gestos, afeto com abraço, afeto com atitudes. São riquezas profundas em que o nosso mundo atual, mergulhado nesse discurso do mestre, nesse discurso capitalista, se esqueceu e se abandonou. Signos e símbolos, eu falava antes de uma metapsicologia da ação, se a palavra e o destino final, onde o símbolo adquire seu real estatuto, não nos podemos esquecer que a criança comunica-se preferencialmente brincando. Ela diz fazendo. A ação e o ato necessitam ser encarados como, por isso, como parte de seu discurso e precisam ser vistos pela psicanálise como conceitos fundamentais e não como resgate de uma distorção, apenas por meio de uma reconsideração de critérios, uma reavaliação ao ato, tornar-se possível representar as patologias atuais. A simbolização nos capacita a dar sentido a muitos sintomas, lapsos, sonhos, mas esbarra nos limites dos signos que se apresentam como fenômenos mais capturáveis para um possível entendimento analítico. Pereira, 1997, um trabalho sobre investigação em metapsicologia, considera que, em geral, existe coincidência na noção de difícil ou transtorno de simbolização, sendo possível agruparem-se duas principais características. Então, está aqui para vocês o pulo do gato. É fácil psicanálise? Não. Está aqui dando a dica, né? As formas que essa criança pode falar, se comunicar, né? Através dos sintomas, lapsos, sonhos. Então, vai uma dica aí, comprar um livro aí de linguística geral, semiótica geral, simbologia, arquétipos. Para que isso, André? Ué, criança é um ser humano, é uma vida. Ele também traz seus sintomas, que não é dele, muitas vezes são dos pais. É um trabalho de investigação. Escutar aquela criança através do brincar, através do seu sintoma, de dormir em sala de aula, de não querer estudar, de estar com diarreia, de estar sempre chorando. Isso são formas sintomáticas da criança se comunicar, dizendo, fazendo uma denúncia do que acontece com ela dentro do seio da sua família. São formas de comunicação.
em que a criança está falando. O desenho também é uma das formas riquíssimas, a escrita, né, são formas da criança se comunicar. O rabisco, ela erra ali naquele desenho, por que que ela chora quando ela erra no seu desenho? Por que que ela já está se punindo por ter errado no desenho? O modo como ela faz o contorno ali do desenhozinho dela, isso é importante, é uma vida. O que acontece na infância, eu volto a dizer, não fica na infância, vem para a vida adulta, de uma forma sintomática, com outro estatuto, a história reaparece, o quadro reaparece em outro plano histórico da vida desse ser humano. Eu digo sempre, esse é o meu discurso, eu não acredito em ser humanos fracassados, eu acredito em seres humanos que não foram amados. E alguém me diz: "Poxa, mas eu pensei que atender criança fosse fácil". Por que fácil? Porque é uma criança? Porque é um adolescente? O adolescente testa o seu analista. Testa, provoca, tenta seduzir. A questão é entender as etapas. Entender a etapa daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Hoje temos um material muito bom na clínica do bebê, da criança, do adolescente, do jovem. Temos muito material bom. A questão é realmente a aula que a Soraya nos trouxe, né? Se alguém deseja realmente que a análise aconteça. O campo linguístico, o campo visual. Oliver, professor de neurologia clínica no Albert Einstein, de Nova York, considerado como um dos grandes escritores clínicos do século, rende homenagem a Temple Grandin, uma mulher autista extraordinária que se descrevia como um antropólogo em Marte, dando um de seus livros exatamente esse título, 1995, Temple, licenciada em zoologia, professora da Universidade do Estado do Colorado, e com um negócio de sucesso na atividade privada, não tinha a menor ideia de que era capaz de desenhar e fazer projetos de projetos até aos 28 anos. E isso que é fantástico, gente. É maravilhoso isso aqui que ele está nos trazendo aqui. Tem um filme que está no Amazon e no HBO Max contando a história de Temple Grandin. Vocês vão gostar, vão amar. Veja, o filme te prende do começo ao fim. O filme é muito gostoso de ver, então fala aqui dessa, dessa autista, tá. Então quem puder ver, vai amar o filme. Se encontra no Amazon, tá, na plataforma do Amazon e se encontra no HBO Max. Veja, vocês vão amar. Aí conheceu um desenhista e vi como fazia, fui e comprei exatamente os mesmos instrumentos e lápis que utilizava. O desenho se fez sozinho e quando acabei, não acreditava que não havia feito. Não tive que aprender e desenhar ou projetar. Fingia que era David, apropriei-me dele, de sua maneira de desenhar e tudo mais. Como você pensa? Ou deixava de perguntar a Oliver. Se você pensa em termos visuais e mais fácil identificar-se com os animais, se todos os processos de pensamento se realizam linguisticamente,
Como vai imaginar a maneira de pensar uma vaca? Porém, se pensa em imagens no nível do sensório motor, do concreto, do imediato, do animal. Temple não possui dificuldade alguma, ou seja, havia nela uma capacidade de aprendizagem muito grande. Geralmente pessoas que têm aí um grau de autismo leve, né, ou não muito pesado, nível 1 ou 2, têm a capacidade de gravar datas, eventos, tem dificuldade de lidar com o barulho, mas tem uma capacidade de concentração assustadora, né. Quando vai fazer era o caso de Temple, quando ela ia fazer uma pesquisa, tanto é que ela conseguia narrar datas de eventos com precisão, mês, dia, hora, o ano, ela conseguia fazer isso. Não somente ela, mas todo autista tem essa capacidade, né. Como diz o Bio, todos nós temos um lado uma parte nossa psicótica, uma parte, autista, uma parte narcísica, uma parte psicopata. Então, nela, né, e havia ali uma comunicação linguística muito profunda da parte dela. Então, volto a falar para vocês a importância de entrar no mundo, eh lúdico dessa criança, como ela se expressa pelo lúdico, como ela fala através do lúdico. Isso é muito profundo, isso é lindo demais, isso é muito gostoso, né. Do campo, como forte dá todos recordam da brincadeira do carretel, descrita por Freud, observando seu neto, acompanhando-se com a ausência da mãe, des detectou um momento chave do desenvolvimento por intermédio do ir e vir do carretel? Permitia-se uma forma de elaborada de lidar com a díade básica da existência, a presença e a ausência do outro? Por muitos anos e até hoje, esse jogo de aparecimento e desaparecimento ficou consagrado como sendo a manifestação da atividade lúdica em uma forma mais básica, ao mesmo tempo que primeira uma função, designável, como um brinquedo, seu significado era eloquente, viabilizava nada menos do que o poder simbolizar o desaparecimento, uma perda, dar, representação à ausência. É em torno de uma dessas noção que o Winnicott diria desenvolver mais tarde uma das suas mais brilhantes contribuições aos objetos e fenômenos transicionais, ou seja, como, as relações humanas, e aí se inclui o contato analítico, alternando-se entre esses 2 extremos, o júbilo pelo encontro, o desamparo pela ausência, intermediados em indevidamente por volta da vida pela fenologia tradicional, o analista e seu método objeto e campo têm sua maior eficácia justamente quando encarados assim. Então, como é que a criança, o Freud percebeu como é que o neto dele lidava com a ausência da mãe, né? Ela não está aqui, está. Mas o Winnicott vai falar que é o momento que a mãe precisa se tornar desnecessária para essa criança, para que ela possa crescer. Mas não é um desnecessário de uma ordem do abandono perverso, mas uma desnecessário no sentido de que essa criança venha a aprender a lidar com a solidão, a lidar com estar só, não no sentido de abandono. Há pessoas que têm medo do abandono porque faltou afeto nessa ausência. Ó, mamãe vai ali e volta, tá? Então, há ali uma comunicação de afeto, mamãe vai ali e volta, tá? Muitos têm medo do abandono porque está ligado à falta de afeto, à falta de afeto. Então, muitas vezes, a ausência de figuras paternas e maternas foram vistas pela criança de maneira traumática porque faltou afeto, faltou mamãe, papai vai ali e volta. Ou seja, é aquele jogo do carretel, vai, joga, mas ele vai voltar.
era um modo de elaborar e também, lidar com essa ausência. Então, entra aí esse papel do analista, né? Por que você está com medo de ficar só? Por que tem medo de perder as amizades? Por que tem medo de perder um amor da sua vida, né? Tá ligado aí essa ausência desse afeto, que a criança não foi elaborado de maneira salutar na vida dela quando criança. Uma clínica prévia ao brincar. O trabalho já é de muitos anos, com um grande número de pacientes, inúmeras avaliações, riquezas, histórias clínicos trazidos por colegas para discussão em supervisão, tem se encarregado de orientar-me decisivamente para esta nova espécie de clínica. São aquelas crianças agitadas, aparentando mais difícil do que conflito, são latentes que aparecem não ter dado conta de que entraram na latência, são puberes famintas que triunfam sobre suas próprias necessidades, jovens, adolescentes que, ao lado de uma considerável consumo de drogas, praticam todos os outros rituais de autodestruição e assim por diante. Parece que estariam na hora, ou antes estamos atrasados ao perdermos o costume de referirmos-nos a esta população como sendo de pacientes graves. Estes são os pacientes que a demanda nos oferece e deles que temos de nos ocupar, e quanto menos advações, melhor. Aproximemo-nos de suas limitações e pulemos para dentro e talvez possamos observar o mundo como eles percebem, e isso cria uma novas expectativas para o trabalho com eles. Sim, o analista tem que ter essa sensibilidade para com o seu paciente. Como é que ele vê o mundo, né? Como ele percebe o mundo, como às vezes o paciente vê o mundo somente pela ótica da dor. Se esse analista não tem, não digo sensibilidade, uma conscientização humana, não é que esse analista tem que ter sofrido, passado fome, não. Consciência humana. Ah, você quer passar fome. Mas talvez esse adolescente passa fome, foi uma criança que passou fome, foi muito surrada, apanhou desnecessariamente, não teve um bom café da manhã decente. Certa vez houve um relato de uma colega que percebeu que o paciente estava com fome, e ela lhe ofereceu uma pera. Não satisfeita, acabou a análise, ele estava saindo, ela perguntou: "Você quer tomar um café?", pagou discretamente. Ela pediu à cantina, né, que elaborasse um lanche para ele não sabia que era para ele, e a cantina deu para ele lá um lanche, porque ela percebeu, ele não tinha tomado café. "Ah, mas pode virar um ran um hábito?", não, é saber perceber o que que esse paciente traz na sua história. Fabricação de um corpo, eu sou outro. Já antecipava Lacan, e o eu se constrói a partir do outro. A matéria-prima essencial. Nesse processo é o corpo do outro, e dele que se retira a substância básica pelo brincar. E antes mesmo dele, toda criança deve tratar de construir um corpo. E isto só se torna possível pelo ambiente que a circunda. Tudo que faz o ambiente, possibilita ou inibe, acelera ou bloqueia, ajuda para a construção ou ajuda para a destruição. Em certos processos do sujeito, não se creia com isso uma criança seja uma espécie de esponja, de mata-borrão, onde tudo é absorvido ou fica impresso indiscriminadamente. As especificidades próprias de cada inserida dentro do mito familiar, da estruturação do casal paterno, a circulação do desejo, garantem a possibilidade de produção de diferenças. Então,
Como propõe Winnicott, em 1988, o bebê cria o seio e, por meio deste primeiro ato criativo, começa a criar o mundo? Sim. Eu digo para vocês, eh, criança é criar, né? Criança é criare, criatividade, criação. Mas para que essa criança venha ter aí uma cognição rica, né, de poder criar, precisa desse seio. É, o seio da mãe é riquíssimo, um seio de afeto, um seio que promova essa capacidade dessa criança se reinventar através da arte, porque a criança é muito criativa, ela tem uma imaginação muito criativa, mas para isso precisa desse seio da mãe, um seio de afeto, um olhar de afeto, um cheiro, um beijo. Os efeitos de fábrica, os espaços e o tempo não nascem dados, são conquistas preciosas do desenvolvimento e se estabelece como resultado de todas essas etapas prévias do brincar e do fordar. Propriamente dito, Sami Ali, a partir do trabalho de Freud, proporá que a operação Fordar, uma vez constituída, deixará de ser uma imagem particular de uma situação dada para converter-se em um esquema de representação que molderá todas as situações e de separação. Examinemos com um pouco mais de detalhe, particularidade desse processo, para nos apercebermos das repercussões fundamentais, uma espécie de falha das engrenagens que resultarão em outro tipo de aproximação com o mundo. Sami Ali, Noel, diz que aparece uma nova dimensão do espaço, o espaço imaginário de profundidade. Ao lançar o carretel para longe, a criança define-se simultaneamente aqui onde se encontra, situa-se com relação ao fora, que só existe como correlato de uma intenção agressiva que parte aqui. Então, certa vez eu ouvi um relato de uma criança, não foi para mim, né? Eh, Foi muito triste. Ela disse assim para a sua analista, foi muito triste ouvir isso da boca da colega. Ela disse: "Eu tô quebrado". A analista na hora se segurou as lágrimas e ficou pensando como uma criança nessa idade tão tenra, tão pequena, que não sabe o que que é mundo, diz que está quebrada. Ela vinha de um lar destruído, passando por um processo, mas ela estava sofrendo muito. E ela disse: "Tia, eu não tenho mais conserto". Eu confesso que na hora eu não tive mais prazer de tomar café. Ao ouvir a colega falar: "Eu estou quebrado", dessa criança, senti a dor daquela criança. Eu estou quebrado. Afeto é raro, mas os pais não têm demanda para dar afeto aos seus filhos. Evocar e esquecer, né? Tão essencial como podermos lembrar ou termos a impressão de lembrar alguma coisa, surge a capacidade de sermos capazes de esquecer. Sem essa, a separação e a ausência, as perdas tornam-se insuportáveis. Permito-me retornar ao exemplo do Temple de a autista descrita por Sachs. Apesar de ter um ouvido perfeito para a música, ela não conseguia entender a música, não via que sentido tinha. Havia uma pobreza em sua resposta emocional.
ou estética às muitas cenas visuais. Pude descrevê-las com grande exaltidão, porém isso não parecia corresponder a nenhum estado de ânimo profundamente sentido, nem estado de ânimo profundamente, nem tampouco a invocá-lo. A explicação que a própria formulava era simples e mecânica. O circuito da emoção está conectado. Esta é a falha. Por essa razão, mesma razão, nem não tem inconsciente, como ela diz, não reprime as lembranças e os pensamentos como as pessoas normais. Na minha memória não há arquivos que estejam reprimidos, afirmava. Vocês têm arquivos que estão bloqueados, não há segredos, não existem portas fechadas, nada está oculto. É o caso do psicótico. Ele, ele não reprime. Existe criança psicótica? Não existe criança psicótica. Existe adolescente psicótico, não reprime. Não tem nada lá. Não tem. Levando ou construindo barreiras, essas pequenas criaturas com suas singulares construções próprias, que se aproximam do mundo e das pessoas por meio de fenômenos estranhos e inequivocadamente distantes da metapsicologia psicanalítica clássica, permitiram, entretanto, a repensar funcionamentos da mente, não somente de suas mentes, mas o funcionamento da mente em geral. Recorda-se de que uma de suas primeiras premissas básicas do método de Freud descobriu era a tentativa de levantarem as repressões a partir da hipótese, passando pelo método catártico até as associações livres e os sonhos, os próprios, sempre foi o mesmo. Mudou-se o método, mas o objetivo final permanecia inalterado. Buscar algo subjacente, oculto, ou o qual o paciente não tinha acesso e, entretanto, era responsável pelo seu sofrimento. Então, mudou-se alguma coisa na clínica do Freud com relação ao tratamento da criança e do adolescente? Não mudou. Ah, mas como ele vai trazer aquilo que ele não lembra? Vai trazer pela via da associação livre, pelo insight, pela elaboração e cura. Mas para isso acontecer, é preciso que essa criança ou esse adolescente tenha uma transferência com o seu analista. Não tenho que inventar. Eu vou cuspir fogo no set analítico, eu vou me vestir de palhaço. Não, você não vai fazer nada. Você vai levar a sua escuta analítica, desejando que a análise aconteça, e vai, através dessa transferência, fazer a leitura do que esse paciente está ali depositando no seu analista. É transgeracional. Susana Tamaro, 1994, escritora italiana, autora de vários livros, entre eles Vai Aonde o Coração Te Leve, conta-nos a comovente história de uma avó que, próxima à sua morte, depois de uma vida de silêncios, escreve a sua neta adolescente uma longa carta contando a história de sua vida. Em um relato pungente, tece a teia de 3 gerações, preenche vazios, aponta buracos, nomeia os sentimentos em uma profunda convicção de que os verdadeiros inimigos são os segredos que deslizam pelas sombras da alma. Em um dado momento, assim reflete a vovó, por haver vivido muito de ter deixado atrás de mim tantas pessoas, agora sei que os mortos não pensam tanto por sua ausência, senão por aquilo que entre eles nós mesmos não foi dito. Gente, o não dito vai gerar uma cripta no meio familiar. O não dito vai gerar uma cripta no meio familiar. Quanto mais segredos uma família mantém sobre questões muito delicadas, vai gerar uma cripta. E o que é uma cripta? Cripta está além de um totem, está além de um recalque. Muitas vezes uma cripta traz aí tragédias familiares, como doenças termináveis ou acidentes estranhos no seio da família.
Então, essa avó morre quebrando aí um silêncio transgeracional, né, de 3 gerações e deixando aí para a filha, para a neta, né, adolescente, uma transparência daquilo que, não foi dito, né, e ela se arrepende no leito de morte. Realmente, no leito de morte, a pessoa vê as suas dívidas todas aparecer e ela vai ter que pagar com a vida. Livre pensar e só pensar. Nossa vida mental apoia-se consciente e inconscientemente sobre teorias que às vezes encontram-se instaladas pela força da ideologia ou da ilusão. Os mistérios da nossa profissão, na realidade, permite a transição para um espaço mental mais amplo, embora às custas de um processo extremamente doloroso, inclusive terrorífico, pois implica por em xeque crenças e teorias. A ciência é uma atividade nobre capaz de gerar uma feroz lealdade, embora a lealdade seja louvável, ela não constitui por si mesma um argumento. Felizmente, a ciência atual não busca mais uma visão de mundo totalmente explicativa. Tudo que ela produz é parcial e provisório. Diz dizer que algo nos escapa, que não temos condições de fornecer uma explicação para determinados fenômenos, não significa imobilidade. Pelo contrário, nunca serão demais os esforços para a afastar da psicanálise todo esquema causal linear. Seria, portanto, um erro fantástico considerar o trans e o intergeracional e a pré-história e os mitos familiares como destinos irreversíveis, espécies de fatalidades geradoras de um mal, de malformações psíquicas. Gente, psicanálise é a ciência do inconsciente. O analista é um cientista do inconsciente. Enquanto o outro colega, agora que você está assistindo essa videoaula, está trabalhando em questões da cura do câncer, ou projetando aí nanorobôs, e por aí vai, há vários cientistas. Você que está aqui está sendo convocado. Eu que estou aqui fazendo essa transmissão desse saber psicanalista, somos convocados para investigar o transgeracional, o intertransgeracional, o aqui e o agora. E a psicanálise não diz que tudo está fadado ao fim. É uma ciência das possibilidades. Convido você que está aqui na nossa videoaula, você aspirante que está se preparando para sua prática clínica, e você analista que já está em percurso. Lacan, o Jung tem uma fala muito interessante, enquanto a pessoa não faz análise, ela chama de destino aquilo que ela está passando. É no processo de análise que o sujeito vai se reinventar. Os pais, ou aos pais, primeiro impacto emocional que eu tive ao trabalhar com pais foi de medo. Medo de que confrontasse com minhas insuficiências em poder resolver os problemas de seus filhos. Medo de questionassem meus métodos de tratamento. Medo que destituísse do papel de terapeuta de seus filhos. Não fui eu quem resolvi meus medos, foram eles. No início, por me aperceber da fragilidade deles, de suas intensas culpas e recriminações, depois por percebê-los como meus melhores aliados. É comum, quase voz corrente ou vice, das dificuldades que os pais opõem aos tratamentos, suas resistências das melhoras dos filhos. Sua rivalidade, ciúme com quem ousa tomar seu lugar, suas retrações e obstáculos conduzindo a impasses incontornáveis. Sim, a cura de uma criança, de um adolescente, muitas vezes, aliás, o adoecimento de uma criança é a denúncia desse lar, como ele se encontra, como ele está, é a denúncia.
Eu costumo dizer que a criança e o adolescente, quando chega na clínica, ele está fazendo uma denúncia desse lar, dessa família. É muito chato, né, a criança está ali progredindo, o adolescente, vem os pais que já estão adoecidos, entra numa disputa com esse analista ou com esta analista, porque essa criança ou esse adolescente está fazendo uma transferência paterna com esse profissional, né, porque ela ganhou um lugar pela escuta, ela passou a ser vista pela escuta, e ela ganhou uma importância através da escuta. Então, é muito comum, né, um lar adoecido não querer que essa criança ou adolescente permaneça em análise. Eu espero que essa pequena videoaula, meu querido aspirante e analista que está em percurso analítico, possa te dar um norte aí para sua prática clínica. Lembrando que não existe especialista em psicanálise, tipo psicose, não, existe pós, né, cursos de aprimoramento, mas tudo isso você pode ir se aprimorando em alguns cursos oferecidos pela escola, né, como cursos da clínica infantil, que engloba vários teóricos da clínica infantil, né, e o se autorizar pelo seu desejo que a análise aconteça. Desde já, muito obrigado a você que esteve até aqui assistindo essa videoaula e qualquer dúvida sobre essa videoaula, não deixe de perguntar. E lembrando de novo, se puderem ler esses capítulos que eu acabei de mencionar para vocês aqui, né? A estrutura e funcionamento do psiquismo, página 77, a formação da personalidade, página 89, grupo familiar, normalidade e patologia da função materna, página 103. Então, gente, até mais e vamos caminhando.